Como calcular fator de correção de temperatura? Eu preciso mesmo utilizar esse fator para dimensionar cabos elétricos? O que acontece se eu não utilizar ou se eu utilizar da maneira errada, tá? Se eu calcular do jeito errado? Olha, é muito importante você saber calcular isso, porque se você errar, você pode estar comprometendo uma instalação elétrica. E eu não preciso nem falar que com eletricidade, com elétrica, a gente não deve brincar. Então, vamos para o conteúdo, porque a gente vai ter muito exemplo prático para exterminar as suas dúvidas sobre esse tema. Vamos para cima! Fala, profissional da elétrica, Anderson Campos por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Escola da Elétrica e hoje nós vamos falar sobre o fator de correção por temperatura. Não sei se você viu, mas no vídeo passado a gente falou sobre fator de correção por agrupamento. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, vai aparecer aqui para você e aqui também na descrição vai ter um link para você assistir. Mas calma, não precisa sair desse vídeo não, você pode assistir depois, tá? É um assunto complementar, totalmente ligado com o que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Quando a gente vai dimensionar cabos elétricos, é muito comum, né? A gente tem que considerar os fatores de correção por agrupamento, que nada mais é quando eu tenho mais de um circuito dentro de um conduto elétrico, né? Então pode ser um eletroduto, uma eletrocalha, mas eu não vou me aprofundar em fator de agrupamento. Como eu falei, vai ter um vídeo aí na descrição para você complementar esse assunto aqui. E aí a gente tem também o fator de correção por temperatura, ou seja, é quando eu tenho uma determinada temperatura em um ambiente e aquela temperatura influencia no aquecimento dos meus cabos, tá? Então, conforme vai ter a variação de temperatura, o meu cabo pode ter variação também, e isso vai ser crucial no dimensionamento desse cabo elétrico, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender o que realmente o fator de correção por temperatura representa dentro de um dimensionamento, dentro de uma instalação elétrica, tá? De acordo com a NBR 5410, a gente tem duas situações comuns, tá? Uma é quando a instalação elétrica, né, ela está, digamos assim, ao ar livre, né? Poderia ser um eletroduto aparente, os cabos lá dentro do eletroduto, poderia ser um eletroduto embutido em alvenaria, tá? Poderia ser uma eletrocalha, mas o conduto elétrico vai abrigar esse cabo, né, num local ao ar livre, ok? A outra situação é quando nós temos embutido no solo. Geralmente o solo é mais úmido, independente do tipo de solo, tá? Geralmente ele é um pouco mais úmido e aí a gente tem temperaturas diferentes. Então lá na NBR 5410, daqui a pouco eu vou mostrar para você na tela, mas por exemplo, a tabela 36 até a 39, nós temos ali uma temperatura que a norma considera. Então ao ar livre, a norma considera como 30 graus em média, tá? 30 graus Celsius em média ao ar livre e no solo 20 graus, por ser um pouco mais frio, por ser mais úmido, né? Então toda vez que você vai dimensionar um cabo elétrico, você consulta a tabela da 36 até a 39, vai depender do cabo que você vai dimensionar, porque tem cabo PVC, EPR, XLPE e assim por diante, tá? De qualquer forma, você sempre vai ter lá a consideração dos cabos em 30 graus ou em 20 graus de temperatura. Esse é o primeiro ponto. Só que o que acontece quando a gente tem uma variação de temperatura? Imagina um ambiente industrial, um departamento, um setor de fabricação de uma indústria e por algum motivo, devido àquela aplicação, a temperatura é mais elevada, né? Então vamos supor que o circuito elétrico está submetido a 40 graus constantemente, tá? Lembrando que essa análise é uma análise do condutor sem corrente elétrica, ou seja, o circuito desenergizado, tá? Então a norma considera dessa maneira. Mas vamos para a tela do meu computador que a gente vai ter exemplo prático e eu vou te mostrar algumas coisas também que a norma fala. Vamos lá. Bom, o que diz a norma então, né? A norma eu trouxe um item para você aqui, porque uma coisa é eu falar para você, né? Outra coisa é eu te provar que a norma cita isso, ok? A gente tem que ter esse embasamento aqui. Então, o item 6253, temperatura ambiente, ele fala o seguinte no subitem aqui: o valor da temperatura ambiente a utilizar é o da temperatura do meio circundante quando o condutor considerado não estiver carregado. Deixando um termo mais simples para você, a norma está falando que essa temperatura do meio circundante é o ambiente, onde esse condutor vai estar localizado. Então, a gente vai considerar o valor da temperatura daquele ambiente quando o condutor não estiver carregado, ou seja, quando o condutor não estiver energizado.
ok? Depois a gente tem o outro item aqui que é os valores da capacidade de condução de corrente fornecidos pelas tabelas 36 a 39 são referidos a uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius para todas as maneiras de instalar. Aqui seria eletroduto embutido, eletroduto aparente, eletrocalha e assim por diante, tá? E aí ela fala aqui, ó, exceto as linhas enterradas, cujas capacidades são referidas a uma temperatura no solo de 20 graus Celsius. É o que eu expliquei anteriormente, né? Se você bate lá na tabela 36 e 39 para dimensionar cabos, as temperaturas que a norma considera é 30 para ao ar livre e 20 no solo. E aí ela fala aqui também, ó, se os condutores forem instalados em ambiente cuja temperatura difira dos valores indicados em 62532, que é o item anterior, né? Ou seja, temperaturas diferentes de 30 e 20 graus, a sua capacidade de condução de corrente deve ser determinada usando-se a tabela 36 a 39 com a aplicação dos fatores de correção na tabela 40. Então, sempre que eu tenho uma situação que o circuito está 30 graus ou 20 graus, né, o ambiente daquele local ali está dentro desse padrão, eu não preciso aplicar fator de correção de temperatura. Agora, se a temperatura for diferente desses valores, eu utilizo a tabela 40, que eu já vou mostrar para você como utilizar, para fazer a correção por temperatura. E a norma também tem uma nota, né, importante aqui, que ela fala que os fatores de correção da tabela 40 não consideram o aumento de temperatura devido à radiação solar ou a outras radiações infravermelhas, tá? Quando os condutores forem submetidos a tais radiações, as capacidades de condução de corrente devem ser calculadas pelos métodos especificados na ABNT-NBR 11301. Então aqui a gente tem uma norma específica para quando os condutores estão expostos a esses tipos de radiação. Não é o propósito desse vídeo, até porque é uma coisa um pouco mais complexa, mas a gente pode fazer um outro vídeo depois, tá? Vamos focar na parte mais comum e mais utilizada aqui na NBS 5410 para aplicar os fatores de correção por temperatura. Vamos dar um exemplo aqui, tá? O primeiro método que eu vou apresentar é quando a gente calcula a corrente corrigida pela corrente do cabo, né? Então eu vou trazer um exemplo aqui muito parecido para você que já assistiu, né? O fator de correção por agrupamento. Esse exemplo aqui é muito parecido. Imagina que a gente tem uma corrente de projeto IB de 18 amperes, é a corrente do meu circuito. Método de instalação, de acordo com aquela tabela 33, linhas elétricas, né, lá da NBS 5410. Método vai ser o B1, eletroduto embutido e alvenaria. 2 condutores carregados, poderia ser fase neutra no nosso exemplo aqui, tá? Calcular para um circuito no eletroduto. Nessa aula aqui eu não vou incluir fator de agrupamento, para a gente focar no fator de correção por temperatura, mas no próximo vídeo dessa sequência aqui a gente vai juntar tudo isso daí, tá? De acordo com a tabela 36, se eu for lá na tabela, eu até vou mostrar para você, o cabo seria de 2,5 para um circuito no eletroduto suportar, né? Esse cabo de 2,5 suportar a corrente de 18 amperes. O meu cabo de 2,5 nesse caso suporta 24 amperes. Vamos lá. Para eu calcular a corrente corrigida desse cabo pelo fator de correção de temperatura, eu tenho uma fórmula que é IZ', que é a corrente corrigida do cabo, igual a IZ, que é a corrente do cabo, vezes FCA, vezes FCT. O FCA é o fator de correção por agrupamento, o FCT, fator de correção por temperatura, tá? E aí o que acontece? Nesse exemplo, como a gente só tem um circuito no eletroduto, não existe agrupamento, só tem um circuito no eletroduto nesse meu exemplo. Então, eu posso substituir o 24 amperes, que é a corrente do cabo, né, aqui na fórmula. O FCA eu vou colocar igual a 1, ou eu poderia tirar ele da fórmula, mas eu não posso pôr 0 aqui, tá? Eu posso ou tirar ele da fórmula ou colocar número 1 aqui, porque não tem fator de agrupamento. Então, esse valor é considerado como 1. E aí a pergunta que fica é, qual é o meu FCT? Qual é o meu fator de correção por temperatura, né? Então, para isso, a gente vai considerar aqui nesse nosso exemplo duas temperaturas diferentes de 30 graus ao ar livre, tá? A gente vai fazer dois cálculos para você ver a variação que tem isso. Então, a gente vai calcular para 40 graus e depois vai calcular
para 20 graus, para a gente ter uma base comparativa. E agora a gente vai consultar a tabela 40 da NBR 5410. Tá? Só uma coisa que eu trouxe aqui, essa aqui é a tabela 36, que é a famosa tabela que a gente dimensiona cabos elétricos. Tá? No nosso exemplo aqui, o IB é 18 amperes, então se eu vim aqui, ó, método de referência B1, porque é eletroduto embutido em alvenaria, quantos condutores carregados? 2, que é fase neutra, né? Para alimentar esse circuito. 18 amperes, eu procuro um cabo que suporte essa corrente de 18 amperes. Então, um cabo de 2,5 aguenta até 24 amperes. Por isso que lá no enunciado do exemplo eu coloquei cabo de 2,5, tá? Seguindo agora para a tabela 40. Aqui no meu slide, né, essa tabela, na verdade, ela fica na vertical, tá? Eu só desmembrei ela para caber bonito aqui no slide, para você poder enxergar bem. Essa tabela aqui, ela está lá no NBR 5410, que é fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus para linhas não subterrâneas e de 20 graus, temperatura do solo para linhas subterrâneas. No exemplo que eu falei, a gente vai calcular para 20 graus e para 40. Então, o que eu faço? Aqui, eu vou admitir que o meu condutor é PVC, tá? E esse 1,12 é o meu FCT. Tá? Esse 1,12 é o meu fator de correção de temperatura para 20 graus. Para 40 é 0,87. Então eu pego esses valores e substituo lá na fórmula. Vamos avançar aqui, ó. Aqui é o nosso exercício, né? Continuando aqui, até coloquei uma colinha aqui do lado para a gente não esquecer os valores dos fatores, tá? Então eu vou fazer a conta. Para 40 graus, eu tenho IZ', que é igual a 24 amperes, que é a corrente do cabo, vezes FCA, número 1, né, o fator de correção de agrupamento, vezes 0,87, que é o meu dado extraído da tabela, é o meu fator de correção por temperatura. E aí eu faço a multiplicação, obtenho a corrente aí de 20,88 amperes. Tá? Então perceba o seguinte, o cabo de 2,5, quando a gente olha a tabela 36 nesse modelo que a gente fez, ele aguentaria 24 amperes, mas quando eu aplico um fator devido à temperatura que foi de 30, foi para 40 graus, a capacidade de condução do meu cabo cai, né? 24 amperes agora é 20,88, né? Então o meu cabo não aguenta mais 24 amperes. Só que como a corrente do meu circuito, né, a corrente de projeto é 18 amperes, tudo bem, o cabo aguenta até 20,88. Então até a 20,88 eu poderia utilizar a corrente do meu circuito, tá? E agora vamos para o segundo caso, quando eu tenho 20 graus, né, naquele ambiente. Então nesse caso aqui, substituindo os valores, agora eu coloco aqui 1,12, extraindo aqui da nossa tabela 40, aí fazendo a multiplicação foi para 26,88. Repara que como diminuiu a temperatura, a capacidade de condução do meu cabo até aumentou, tá? Devido à redução da temperatura no ambiente, ok? Por mais contraintuitivo que isso possa ser, aqui está provado para você que é possível, né? Então a temperatura ela influencia diretamente o dimensionamento do cabo, qual a corrente que esse cabo vai suportar, ok? Então até aqui, isso aqui é uma coisa muito importante para você entender. Quando você for dimensionar o seu cabo, você tem que saber, ou pelo menos estimar qual é a temperatura, né? Você pode ir até o local, fazer medições, ou se não for possível, você pode fazer um estudo regional daquele local, mas a aplicação também pode variar muito, né? Geralmente em projetos residenciais, comerciais comuns, né, que não é uma aplicação específica, geralmente fica lá nos 30 graus, 20 graus mesmo, para ar livre ou solo, né? Mas você tem que avaliar, aí vai ter que ter um olhar clínico seu como projetista, e um feeling, tá? Para você identificar a temperatura. Se possível, fazer medição no local, aí seria o mundo perfeito, né? Agora tem uma coisa, e se o cálculo fosse pela corrente de projeto? Existe um segundo método, tá? Deixa eu explicar uma coisa para você, tá? Quando a gente faz cálculo de correção, né? Correção por agrupamento e correção por temperatura, existem duas maneiras de você calcular, as duas estão corretas, não precisa calcular as duas, tá? Você pode escolher um dos dois métodos. O que eu apresentei até aqui é o método 1. Você calcula a corrente corrigida do cabo.
é o melhor a se fazer, tá? Se você tiver uma aplicação assim, é o mais certeiro. Mas existe um segundo método que não está errado, que a gente chama de corrente fictícia, tá? Esse é um modelo matemático, eu até expliquei isso já no vídeo de agrupamento, mas se você não viu ainda, só para resumir, é um modelo matemático que os nossos estudiosos da engenharia elétrica, aí, graças a Deus, né, nos ajudaram e desenvolveram esse modelo matemático a partir da corrente de projeto, tá? O primeiro cálculo é a corrente do cabo, agora eu vou mostrar para você um método pela corrente de projeto, tá? Essa corrente de projeto, lembrando, se você for, a gente vai calcular, vai dar um valor, se você for lá medir isso lá, não vai dar o valor que nós vamos calcular, tá bom? É só um modelo matemático para te facilitar e dimensionar os seus cabos. Vamos lá! Bom, aqui a gente tem o mesmo exemplo, não mudei nada, tá? Corrente de 18 amperes, tudo igualzinho. A única diferença é que a equação, a fórmula para calcular pela corrente de projeto, ela é diferente de quando a gente utiliza a corrente do cabo, né? Então aqui a gente está apresentando o segundo método, que é o cálculo pela corrente de projeto. Eu até estou fazendo uma correção, que no vídeo passado aqui eu acabei colocando IZ', né, para essa fórmula, mas é IB', tá? Então quem assistiu lá, tá feito aqui a minha correção, tá? O IB é a corrente projeto, né? O IB' já é a corrente corrigida, é igual a IB, que é a corrente do meu circuito, dividido pela multiplicação dos fatores de correção. No exemplo anterior a gente multiplicava, né? Só que a gente usava a corrente do cabo. Aqui a gente divide a corrente de projeto pela multiplicação dos fatores. Então, como é que ficaria no nosso caso, né? 18 amperes, que é a corrente de projeto, dividido por 1, porque o fator de agrupamento é 1, nesse nosso exemplo, tá? E a gente tem que descobrir o FCT. Isso aí é o mesmo procedimento, a gente consulta a tabela 40, é tudo igualzinho, né? Porque a gente está considerando o mesmo exemplo aqui de temperatura. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente só vai substituir os valores. Então para 40 graus eu vou ter 18 amperes dividido por 1 vezes 0,87, que é o meu fator de correção para 40 graus, lembra? Tá aqui na tabelinha aqui, ó. E aí o resultado disso é 20,68 amperes, tá? Depois eu calculo para 20 graus, mesma coisa, substituindo os valores. Agora o meu fator de correção por temperatura é 1,12, isso vai me dar 16,07, tá? Então, qual que é o próximo passo? Qual que é a diferença desse método para o anterior? Porque isso aqui é uma corrente fictícia, né? Deu 20,68, deu maior que a corrente de projeto. É normal isso nesse método aqui. Lá pelo método do cabo, a corrente corrigida geralmente ela vai ser menor do que a corrente do cabo que ele suporta. Nesse método da corrente de projeto, geralmente vai dar maior, tá? Então a gente pega esse valor aqui de 20,68, vai na tabela 36 e vê qual é o cabo que suporta essa corrente, tá? Então até coloquei aqui um slide para mostrar isso na prática. 40 graus, o IB', né, corrigido, é 20,68, então vem aqui método B1, 2 condutores carregados e procura um cabo que suporte 20,68, né? Então pode ser o cabo de 2,5 que ele aguenta até 24 amperes. Isso aqui é um método de correção, você já bate na tabela e já descobre na hora, né? O 20 graus, né, no caso desse exemplo aqui, para 20 graus, o IB' é igual a 16,07. Então se eu bater na tabela aqui, pela corrente poderia ser o cabo de 1,5 pela corrente, tá? Só que aqui tem um detalhe. A NBR 5410 ela fala que para circuitos de iluminação eu posso usar cabo de 1,5, é a seção mínima do cabo, e para circuitos de força o mínimo é 2,5, tá? Eu não falei nesse exemplo se é iluminação ou força, né? Mas vamos falar que seja de força, né? É só um exemplo. Inclusive nos meus projetos eu já estou padronizando iluminação sempre com cabo de 2,5, mas a norma permite, pelo menos até a data que eu estou gravando esse vídeo, né? Ela permite cabo de 1,5 para iluminação, beleza? Então se o circuito IB, né, a 20 graus fosse de iluminação, você poderia usar o cabo de 1,5. Se fosse de força, automaticamente você tem que vir para o de 2,5, porque é uma regra de seção mínima da NBR 5410, tá? Bom, conclusão, né? Vamos resumir o que a gente viu até aqui.
todo esse exemplo nosso aqui, a gente calculou pela corrente do cabo, então vou apresentar novamente os valores aqui, tá? Pela corrente do cabo nós tivemos lá o meu IZ linha em 40 graus, né? A corrente corrigida do cabo em 40 graus deu 20,88 amperes e a gente usa um cabo de 2,5. Esse cabo de 2,5 suporta 20,88 amperes nesse exemplo aqui com esse fator de correção. Para 20 graus, né, de temperatura, a gente tem uma corrente de 26,88. Ok? O cabo de 2,5 suporta 26,88. Não é que isso aqui vai ser a corrente do circuito não, tá? A corrente do circuito é 18, mas baseado nos fatores de correção, esse é o limite que os nossos cabos de 2,5 vão aguentar de acordo com a temperatura, né? Então você percebe que quanto maior a temperatura, menor a capacidade de condução de corrente do cabo. Porque o aumento da temperatura aumenta a resistência, diminui a capacidade de condução de corrente, tá? Em contrapartida, quando eu diminuo a temperatura, ele aguenta uma corrente maior. Esse foi o método pelo cálculo da corrente do cabo. Depois a gente calculou pela corrente de projeto. Aí nós aplicamos aquela outra formulinha, né, usando a corrente de projeto, e chegamos naqueles valores de corrente, tá? Para 20 graus e para 40. Então aqui é um resumo de tudo que a gente viu até aqui, tá? Bom, e agora eu quero saber de você, né? Você já conhecia esses métodos de cálculo de fator de correção, né? Você já utilizava algum deles? Qual você mais gostou? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ler cada um dos comentários aqui que você mandar. E para complementar esse conteúdo, existe o cálculo que você une o fator de agrupamento mais o fator de temperatura. Mas esse aí é tema, inclusive, do nosso próximo vídeo, que assim que ele for lançado vai aparecer aqui no cantinho para você complementar e ver o vídeo completo aí sobre esse tema, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, ó, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, não esquece de ativar as notificações para você não perder nada que a gente está postando aqui. Se você gostou também, deixa o seu like aqui para fortalecer o nosso canal. Se você quer me ajudar, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Então é isso, um grande abraço para você, até o próximo vídeo e vamos para cima!